Olá, o meu nome é Ana Miguel. Olá, o meu nome é Rita Miguel. E juntas somos As Manas Miguel. Se é para rir, nós queremos. Se é para fazer pensar, há pretexto para conversa. E se é para ir a todo lado e muitas das vezes não chegarmos a lado nenhum, é porque... Há pano para manas. Muito bem, então, bem-vinda Rita. Bem-vinda, Filipa. É este nosso estúdio que continua aqui a apoiar e a patrocinar o nosso podcast. Não é? Obrigada a a toda a gente que investe no podcast. Aninha _Santos, Maria _Santos, obrigada por estarem aí. Obrigada pelo feedback e pelas 2 visualizações. Mas exagero, não está a ser mau. É verdade. Então, hoje o nosso episódio vai ter como principal tema Espiritualidade. e vamos aqui explorar o que é espiritualidade para mim, o que é espiritualidade para a Ana e, na verdade, de que formas é que vivemos a nossa espiritualidade no nosso dia-a-dia. Queria só fazer aqui um reparo, não sei se pudeste notar isto, Rita, mas eu achei que para esta conversa sobre espiritualidade, um chá fazia sentido. Dizemos a marca, lançamos o isco ou, se quiserem, entrem, olha, enviem DM. Enviem DM. Nós temos Porque, aqui na verdade, um chá. nem é chá, É. é jola. Ali, é um chá e depois era vodka. Olha, vodka. Então, vamos começar com a nossa primeira rúbrica, que é... A Ana não sabe. A Ana não sabe. Vou dar aqui a oportunidade. Sério. Como é que se chama? Sei que eu também estou... Imagina, eu sei que eu sempre tive má memória, mas eu agora estou mesmo com falhas de raciocínio. Vá. A primeira rúbrica chama-se... espera. Não é o flagelo, não é... Não digas que vais daqui, não é... senta aqui, vamos conversar. Boa miúda. Do próprio podcast, sim, Ainda senhora. me sobram 2 neurónios depois Muito bem. desta falta de sono. Mas sim, então vamos lá. Eu acho que a espiritualidade é um tema muito complexo e tem graça porque nós, apesar de prepararmos aqui alguns pontos base, a verdade é que deixamos muito esta naturalidade fluir durante estas nossas conversas e, havendo uma estrutura, gostamos de deixar a conversa seguir o seu rumo. Acho que isto, pelo menos na minha opinião, é um tema muito denso. Já vivi a minha espiritualidade de várias formas, sei que tu também, e acho que se calhar um bom ponto de partida é exatamente isso, é perceber de que forma é que cada uma de nós vive a espiritualidade. Queres começar, Rita? Bem, eu se calhar dar aqui um bocadinho mais de contexto. Então, a nível pessoal, isto vai ser um bocadinho igual a ti, mas vou explicar. Porque os pais são os mesmos. Paula, obrigada. Obrigada pelos traumas e pela espiritualidade induzida. Não, então, nós na verdade, e pronto, vou começar por mim então, tenho o currículo todo, ou seja, nós sempre estudámos em colégios católicos e portanto isso desde sempre está incutido em nós, para além do facto da nossa família, ou seja, os nossos avós, tios, primos e os pais mais a mãe, têm uma educação e passaram-nos sempre valores católicos. Cristãos. Depois, para além disso, tenho o currículo todo na perspectiva de sou batizada, tenho o crisma, tenho a primeira comunhão, tenho o crisma. Depois disso, já houve pessoas que acharam que eu seria a pessoa ideal para ser sua madrinha, tanto de batismo, como de casamento, como do crisma. Portanto, ou seja... Pensei que ias dizer que há pessoas que já pensaram que tu serias a pessoa ideal para ser freira. Pois é, porque não? Atenção, mais uma vez, com todo o respeito por esta escolha, mas que agora tinha graça porque com o teu perfil... Não, acho que as pessoas conseguem logo ver que é tipo... Se calhar não foi escolhida. Que a colita já está bom. Mas pronto, ou seja, tenho esse percurso todo e sempre vivi muito os valores cristãos e penso que católicos também em mim e no meu dia-a-dia. No entanto, acho que ao longo do meu percurso tive ali momentos de distância, ou seja, especialmente na universidade, acho que confundi um bocadinho a mensagem com o mensageiro e, portanto, não me identificava muito com pessoas que eu associava mais a esse meio ou a esse... Sim, esse meio. E, portanto, distanciei-me um bocado. Mas, na verdade, sempre vivi os valores em mim, quase como se os pudesse viver
sem ser através da igreja. Quase como se eu tivesse valores comuns à igreja, mas não os vivia pela igreja. E pronto, ou seja, durante esses períodos nunca tive interesse nenhum em ir à missa. Acho que é uma coisa que sempre senti que fomos quase obrigadas a ir, ou era assim uma coisa que devíamos ir. Era por imposição, quase, não é? Domingo, chegava aquela hora, e eu sei que para a mãe foi um grande, não vou dizer um desgosto, mas quando nós começámos a ter efetivamente idade de dizer que não queríamos ir, eu acho que, na verdade, nós continuámos a ir, e acho que aqui até falo pelas duas, quando íamos em momentos que nos faziam sentido, imagina, na Páscoa, no Natal, eu acho que nesses momentos, eu pelo menos, eu gostava de ir, porque me faz sentido viver aquelas tradições. Ou seja, aquelas tradições existem para quem acredita efetivamente em Deus, em Jesus Cristo, neste caso mais específico. Mas a verdade é que passámos de uma imposição para depois uma autonomia e agora uma escolha já mais adulta, não é? Que pode ser mais intermitente ou mais frequente em cada um dos casos, mas que se vamos é porque efetivamente queremos aproximar-nos ou reaproximar-nos. E eu acho que a relação com a fé, e isso é uma coisa gira, é que de facto ela também passa, como todas as outras relações na nossa vida, por momentos. E acho que essa aproximação, esse distanciamento fazem parte, tal como isso acontece num casamento, numa amizade e noutros tipos de relações. Portanto, acho que isso é giro. Acho que espiritualidade eu vejo isto quase como espiritualidade é uma coisa tipo o topo do funil, e depois a forma como tu vives é muito condicionada pelo sítio onde nasceste, pelas crenças dos teus pais, dos teus pares, e muitas das vezes tu vais vivendo a tua espiritualidade através dessa instituição, não é? Por exemplo, neste caso da Igreja Católica. Mas isso não quer dizer que até não te possas identificar, e aqui é que entra até um ponto de debate que tivemos com amigos no outro dia, e se calhar fazer aqui um divisor de águas, que é o que é ser cristão, o que é ser católico. Católico é muito mais ligado à questão dos sacramentos, cristão é efetivamente tu reges a tua vida com base nos princípios do cristianismo, tipo amar a Deus, amar ao outro como a si mesmo, o princípio do perdão. Isso é efetivamente ser cristão, e eu acho que isso nós somos. Católico, tivemos fase em que fomos mais ou menos, embora possamos abrir aqui uma discussão, que é um verdadeiro católico supostamente tem que estar de acordo com todas as doutrinas da própria Igreja em si. E é aí que eu, pelo menos pessoalmente, já não consigo dizer ou encher a boca para dizer que sou católica, porque de facto eu não vou todos os domingos à missa, por exemplo, não acredito em tudo aquilo que são, ou seja, porque supostamente quando tu és católico, estás ligado ou seja, acreditas não só em Deus, mas também, imagina, em todos os santos, e é aí que me custa um bocado fechar a minha espiritualidade nisto. Agora, percebo que sou mais ligada a esta vertente porque foi aqui que cresci, foi desta forma que me foi dado a conhecer Deus, mas ainda estávamos a falar da tua vivência em si, desculpa, foi um parênteses para explicar esta coisa da diferença entre católico e cristão, porque eu acho que nós somos cristãs, mas acho que a mãe tentou acima de tudo que nós fôssemos católicas. E pronto, e durante muitos anos não conseguiu. Sorry, Paula. Mas de facto, porque não me fazia sentido ir à missa, não sentia essa necessidade. Muito da parte de rezar enquanto tal também não me fez sentido durante imenso tempo. Mas mantive sempre esses valores, eu sinto, no meu dia-a-dia, essa atenção ao próximo, ou mesmo... Já levando aqui, isto é um bocado mais profundo do que isso, claro, mas eu sinto que mesmo a alegria com que pauto a minha vida e a comunhão que tento trazer aos espaços por onde passo, na verdade tem muito de... É a materialização católico, disto, quase, no fundo, não é? Sim. Mas enfim, ou seja, tive durante muitos anos em que isso não me fez sentido enquanto tal, e recentemente, curiosamente, em Moçambique, quando estava a viver em Nampula, comecei a questionar essa minha relação com Deus e a minha relação com a Igreja. Por um lado, porque passei por momentos muito solitários e difíceis, e curiosamente, por ter tido essa vertente mais comunitária, e estando numa parte do país que tem uma dificuldade tão grande, tive acesso e vi com os meus próprios olhos muita miséria humana. Muita desigualdade, muitas injustiças, muita falta, no fundo, muita escassez. E isso acho que facilmente me teria levado para
se Deus existisse, isto não Tipo, existiria. te afastares ainda mais, não é? Sim. E na verdade aquilo que me trouxe foi uma vontade de me aproximar. Não sei ao certo em que medida, ainda estou a explorar, não sei ao certo, lá está, se cumpro isso que dizias, Requisitos, não é? esses requisitos, mas a verdade é que eu sinto que a relação com Deus pode ser feita a partir da igreja, mas é uma relação imaterial, ou seja, não é propriamente um clube em que eu tenho que fazer check em alguns requisitos. Ou seja, se calhar para os restantes terei de o fazer, mas eu acredito que a minha relação com Deus vai além disso e vai muito também ao encontro daquilo que são as intenções, que eu acredito que pautar a minha vida com intenções boas, ter um papel ativo e bom, acaba por se calhar ir muito mais ao encontro daquilo que é a proposta de Deus para a minha vida do que propriamente cumprir uma ida à missa. Obviamente que pessoas com conhecimento mais profundo sobre religião e sobre a igreja poderão discordar e que está tudo ok, mas mais uma vez estou alinhada contigo, não faço questão que as pessoas ao meu lado, os meus pares, me façam check na lista e digam sim, tu podes pertencer. Eu acho que isso também é uma coisa pela qual nunca fui muito... Nunca tentei ir ao encontro de cumprir tudo para pertencer, porque eu acredito que essa pertença vem de uma coisa muito mais imaterial e muito mais ligada com essas intenções e com as nossas ações ativas. E que se Deus de facto existir, abarca todos, não é? Exatamente. Independentemente de quem pratica ou não. Mas pronto, ou seja, isso é um bocadinho aquilo que tem sido o meu percurso, ou seja, em Moçambique, em Nampula, onde eu estava a viver, havia um orfanato de umas irmãs franciscanas, em que no fundo, das vezes que fui lá, sentia-me muito bem nas celebrações. Só fui 2 ou 3 vezes, mas sentia muito bem nas suas celebrações. E acabei por começar a desprender-me um bocadinho da questão de se faz ou não sentido a igreja porque isto e porque aquilo, e simplesmente por, num lugar em que de facto me sentia se calhar sozinha ou sentia que era um momento difícil para mim, aquela celebração dava-me imensa paz. Conforto. E isso foi muito interessante de viver, e portanto a partir daí tive alguma curiosidade, e aqui em Portugal estou assim a tentar ser mais ativa através do COPAV, que é da Companhia de Jesus, que acaba por também, pelo aquilo que vou percebendo e que também me vou envolvendo, acaba por ser uma vertente mais que eu me identifico mais, acaba por não ter um eu idealizado como objetivo, e acaba por ter também um foco muito grande naquilo que são as nossas circunstâncias e aquilo que é a nossa individualidade a cada experiência. Portanto, esta básica entre a experiência e a reflexão, que é um clássico das fontes inacianas, mas também perceber que há aqui muito espaço para a atuação individual e que, acima de tudo, não é uma espiritualidade de penitência, que é uma coisa que eu nunca me identifiquei. Olhei sempre para a espiritualidade como algo que me incentiva a ser melhor, ativamente melhor, e não por estar constantemente a pecar. Mas dito isto, vira a minha pergunta para ti, ou seja, qual é que é o teu percurso na tua espiritualidade ao longo dos anos, e hoje em dia como é que a vives? Então, acho que temos aqui um grande atalho, porque há uma grande parte comum, não é? E que já foi mencionada, mas de facto eu acho que tanto eu como tu vivemos e sempre nos identificamos com aquilo que são os valores cristãos. Lá está este princípio da fraternidade, do perdão, e na maneira como nós vivemos acima de tudo isso na nossa vida, na relação com todas as pessoas com quem nós nos cruzamos. E de uma forma mesmo muito leiga, até posso dizer que eu acho que é aí onde eu mais vejo Deus. É nesta capacidade de olhar para o outro com a sua fragilidade e de integrar, de não desistir dele, e dele, não de Deus, mas dele, de todas as pessoas que nos envolvem, porque é aí que vejo mais Deus, de facto, ou seja, esta capacidade de perdoar e de olhar para o outro com olhos quase como se isto também voltasse em espelho, que é quando tu tens um princípio de humildade ou de perdão, tu de alguma forma também te pões num sítio em que esperas que o outro tenha isso para contigo. E eu acho que essa é uma base que, honestamente, e por muito críticas que as pessoas sejam em relação, lá está,
à forma, o conteúdo do cristianismo eu acho que é maravilhoso, é muito bonito e que de facto se guiasse as ações de muitos líderes até mundiais, talvez algumas das tomadas de decisão que acontecem hoje em dia pudessem efetivamente ser diferentes. Portanto, eu acho que a base, no limite, é sempre boa. O percurso em si, para além de tudo aquilo que tu mencionaste e que eu também fiz, portanto, batismo, crisma, primeira comunhão e depois crisma, contraí matrimónio, esta expressão. Também através da Igreja Católica, na altura, tanto eu como o João não éramos particularmente próximos, mas não me fazia sentido nenhum casar sem a bênção deste meu Deus, ou deste Deus em que eu acredito e que me foi apresentado pela Igreja Católica. Para o João, não tendo uma relação tão próxima, uma das coisas que foi muito falada entre nós, acho que podemos partilhar isso porque acho que é interessante até do ponto de vista de casal, foi, vamos tentar perceber de que forma é que isto faz sentido para cada um de nós, e fizemos o CPM com padres jesuítas no Rodízio, na Praia Grande, e a verdade é que foi uma experiência espetacular, porque não punha o ónus dos ensinamentos na parte propriamente de um padre, embora fosse guiado por um padre toda esta experiência, mas existiam oficinas onde tu tinhas essa forma de ver Deus no casamento. Então imagina, tinhas oficina de gestão de tempo, gestão de crise, gestão familiar, até falávamos muito de questões profissionais, e há ali tantos temas que eu acho mesmo interessante, mesmo casais que não sejam particularmente crentes, e eu acho que os jesuítas têm isto, são muito abertos a todos, que para mim é um princípio com o qual de facto eu me revejo bastante, devem experimentar ter uma experiência destas, porque eu acho que abana muito. Há muitas coisas que nós namoramos durante muito tempo com uma pessoa e que achamos que sabemos a opinião dela sobre um tema, e ali há um convite mais formal à reflexão de: então, se um receber uma proposta fora e tiver que ir trabalhar para outro sítio, o outro está disposto a fazer isso pela família? E se for preciso sair-nos logo... Sim, claro. Não. Agora vão lá para fora refletir sobre isto e trocar opiniões sobre isto. E é muito bom porque, acima de tudo, é muito construtivo. Ou seja, o que eu senti foi que, nesta parte, voltei-me a aproximar um bocado da Igreja, no sentido de dar este passo importante para mim, que é o casamento, e a maneira como eu o vejo. Só me fazia sentido se esse casamento não era só entre mim e o João, era também abençoado por algo superior, e esse algo superior foi-me apresentado através da Igreja. Pronto. Depois já batizei o meu filho, contamos também batizar a minha filha, e depois acho que é um bocadinho como o Zé partilhava no outro dia na conversa, que é, quando batizas tu mostras uma intenção daquilo que são os princípios que regem a Igreja, mas depois a decisão de como viver essa fé efetivamente será deles, tal como eu acho que de alguma forma a mãe, com maior ou menor pressão saudável de nos querer levar a uma coisa, a verdade é que chegou um determinado momento que deixou de fazer sentido e cada uma pôde viver e ainda vive à sua maneira. O que eu gostava de dizer é que, de facto, sabendo o que é esta diferenciação que me fez pensar a partir da conversa que tivemos na semana passada, e que depois acabei por ir investigar um bocado sobre isto, sim, sou cristã, não sei se me posso assumir declaradamente católica, precisamente por não ter esta componente mais formal das práticas, mas para mim a espiritualidade ainda é uma coisa maior que isto. Ou seja, como é que eu vejo a espiritualidade? É tu procurares quase tipo um sentido para a tua vida maior do que tu próprio. E eu acho que tu só podes ser uma pessoa espiritual se acreditares que há uma capa, uma casca, e há um espírito, não é? Ou seja, existe uma alma. E isso para mim, eu não tenho forma de provar, mas se eu pudesse pôr as mãos no fogo, eu não tenho dúvidas que existe uma alma. Depois entra aqui outra coisa que lá está, que é contra precisamente a parte da Igreja Católica onde fizemos o nosso percurso, que é: eu acredito em reencarnação, acredito em almas velhas. Ou seja, isto também é viver espiritualidade, é acreditar que existe espírito para além do corpo e eventualmente acreditar que a pessoa pode até vir cá algumas vezes ao ponto de estar elevada espiritualmente num ponto em que não precisa de regressar. Então, mas isso é quase... Eu não tenho muitos estudos sobre isto, pois é isso. Mas isso é quase uma coexistência com a vida católica, ou seja, com a versão católica, acho eu. Que acredita na reencarnação. Eu acho que o catolicismo não acredita na reencarnação. Não. Pois, exato. Mas é isso que ou seja, morres, vais para o purgatório e é decidido se vais para o céu ou se vais para... Pronto. Sim, mas supostamente não tens capacidade de... Ou seja, não virás cá novamente. E o que eu estou a dizer é que, sem estudos nenhuns para isto, mas que intuitivamente eu acredito que até é possível nisso, que tu venhas cá outra vez melhorar-te. Noutra vida. Agora, certo. Isto vai contra, precisamente, a Igreja Católica, sim, onde eu, de alguma forma... pratico a minha espiritualidade, e é por isso que para mim é muito difícil fechar-me numa coisa, porque
se eu tivesse duas coisas que eu tenho muito seguras, que é, eu acredito genuinamente na existência de um espírito, de uma alma, e acredito genuinamente na existência de algo superior a essa alma. Acredito que existe um Deus, mas que esse Deus também, por exemplo, pode ser manifestado através, ou seja, sabes aquela coisa de estares a ver uma paisagem tão maravilhosa e sentires Deus lá? Eu acho que às vezes Deus se manifesta também nestas coisas. Pode-se manifestar na natureza, pode-se manifestar na relação com o outro. E de facto, o que eu sinto é, eu não me consigo fechar ainda. Tive alturas da minha vida mais próximas. Nesta fase, até se calhar, até poderia estar, mas sim, tenho tanta coisa na cabeça que eu tenho desde sempre, eu rezo todas as noites. Isso para mim é seguro, é 100%. Ou seja, é uma coisa que eu preciso disso, dessa conversa com Deus, antes de dormir. Porque eu até acho, há bocado tu disseste uma coisa e fiquei a pensar nisto, que é, no final do dia, independentemente da maneira como praticas e exerces, o que eu sinto mesmo é, o sítio onde tu estás mais perto de ti e de Deus é aquele momento quase antes de adormecer. Que é, John, foram-se embora os estímulos, os outros, és tu, a tua consciência e a tua conversa com algo mais. E eu acho que aí é das coisas onde sentes mais a presença de Deus. Portanto, isto para dizer que eu tenho essa presença diária na minha vida, mas sinto muita vontade de me reaproximar, não sei ainda de que maneira. Talvez reitamos junto a ti, quem sabe. Anda aí ao domingo. Percebo. Eu na verdade, essas questões tipo das almas velhas, da reencarnação e até, eu diria, aqui de um ponto de vista quase utilitário, não na perspectiva de... Então, podemos só fazer aqui uma pausa, não é? Acho que faz sentido. E dizer que agora, nesta parte do episódio para a frente, vamos ter aqui uma companheira, Maria Rita, de seu nome, minha filha, sobrinha, aqui da tia Rita. E portanto, se virem assim uns desviares de olhar, um choro a meio de uma reflexão profunda, é ela. Isto é um podcast de A3. Caseiro. Boa. Já, vamos lá. Desculpa. Pronto, aqui depois desta pausa, eu estava a dizer que na verdade eu não olho ou não penso muito. É engraçado, porque não tenho tempo para pensar sobre isso ou interesse, mas não tenho grande posição sobre essa questão da reencarnação e das almas velhas, e até inclusivamente sobre esta questão de ir para o céu ou ir para o inferno, ou a questão do purgatório. Porque, e lá está, eu não acho que as pessoas que pautem a sua vida para chegar ao céu, ou seja, pautem a sua vida durante a sua passagem pela Terra, por certos valores para, no purgatório, acederem ao céu, eu não acho que sejam interesseiras. Aquilo que eu não me identifico particularmente é chegar ou não ao céu. Para mim é quase como se fosse uma consequência, uma externalidade positiva aos valores pelos quais eu quero viver na Terra. E estava a comentar isto com um padre uma vez e dizia-lhe que eu de facto quero pautar a minha vida por valores que de facto são próximos à Igreja, mesmo sabendo que possivelmente no momento da minha morte pode lá chegar alguém a dizer assim: era a gozar, não há nada, para lá não há nada. Portanto, se pautaste a vida por coisas que para ti foram boas ou não, foi indiferente, aqui não há nada. Porque, de facto, para mim, se isso for uma realidade, eu também não me importo. Porque não foi indiferente durante a ação, não é? Para mim conta a ação, conta aquilo que nós fazemos enquanto cá andamos. E eu acho muito engraçado isto. Houve uma vez que, acho que foi o Carlos do Carmo, que estava a receber um prémio, e bem, isso agora se esta memória for completamente ao lado, peço desculpa, mas lembro-me que estava a receber um prémio e ele no discurso disse: eu já não tenho prateleiras para receber mais prémios, mas eu na verdade gosto muito mais de ser reconhecida em vida do que quando eu morrer ser o nome de uma rua apenas. Sim. Sim, e fazendo aqui este paralelismo, eu acho que é mesmo importante, é aquilo que de facto nós fazemos em vida, aquilo que comunicamos com os outros em vida, aquilo que fazemos pelos outros em vida e aquilo que os outros também fazem por nós e nos reconhecem em vida. Depois da morte, eu acho que não há ninguém que conviva aqui na Terra que tenha a certeza absoluta o que é que está para lá depois. Portanto, numa perspectiva se calhar um bocadinho mais prática e objetiva, aquilo que tento pautar a minha vida é, de facto,
por coisas que interessam em vida. Se eventualmente me permitir aceder ao céu e a uma perspectiva muito melhor a seguir a isso, ótimo. Mas sou muito mais apologista de praticar coisas do dia-a-dia. E para além disto, muito honestamente, e acho que também é bom falarmos disso aqui, porque eu também já estive nesse lugar antes, é achar que tudo o que é da igreja, ou tudo o que é de espiritualidade é tipo, é tipo uma coisa mesmo que te estão a querer doutrinar e que é super descabido e que é super forte, e ou tu pertences ou não, e é uma coisa chapa 3. Acho que vai muito para além disso e, como em tudo, implica que sejamos críticos e que não estejamos constantemente a querer fazer as coisas para pertencer ou para nos enquadrarmos em certo tipo de realidade. Miúda! A Rituxa! A nossa Rituxa, ainda por cima, houve aqui um acidente ao nível da fralda. Portanto, temos aqui, primeiro episódio estava na barriga, segundo e terceiro episódio não aparece... Quarto episódio não aparece, quinto episódio aparece. Mas não está bem a perceber o que é que se passa aqui. Está muita luz. Está muita luz. E está aqui a minha mãe e a minha tia a falarem que nem umas loucas. E portanto, eu hoje sou um gelado. Cor-de-rosa, verde e azul. E eu só queria dizer que, para além disso que tu dizes, muito mais do que às vezes nos fecharmos em caixas, eu acho que há imensa necessidade, ainda hoje em dia, parece que quem se assume, por exemplo, católico, é um bocado mais limitadinho. Eu sinto que há um bocado isto. Que é, como é que é possível ao dia de hoje ainda existirem... É que eu sinto um bocado isto. Para quem não acredita, é como é que é possível ao dia de hoje ainda existirem pessoas que acreditam. E eu acho que há um ponto que para mim resume... Enfim, isto é muito complexo, mas que resume muito disto, que é... Há muita coisa que é feita em nome de Deus, que se Deus de facto existir, estará a dar voltas. Não é? E eu acho que se... Ai, meu Deus... Delícia, está cheio de sono. Pronto, pausa aqui técnica. Estamos aqui 3 pessoas, de facto, e isto é o que a gente tem. É um podcast humilde, sensato e do dia-a-dia. E familiar. Portanto, estávamos aqui a dizer que... acho que há muita gente hoje em dia que associa a igreja ou quem acredita a ser mais limitado, não é? Quase como é que ainda é possível alguém acreditar nisso. E honestamente confesso que parte da minha vida já poderei ter estado aí também, do tipo, pá, de facto, pessoas com a cabeça mais fechada. Na verdade, hoje em dia já não associo isso assim. Como em tudo, hão de haver pessoas mais fechadas que são católicas e outras mais fechadas que serão de outra religião qualquer ou sem religião nenhuma, portanto já não associo isso diretamente àquilo que associava antes, mas há aqui um ponto muito principal que é às vezes a distância que algumas pessoas sentem da igreja acaba por estar relacionada com acharem que há aqui esta imposição do outro, não é? Do tipo, pá, a pessoa se for mais católica ou da igreja, como dizem, vai-me estar a tentar impor imensas coisas e, na verdade, aquilo que eu muitas vezes senti é que também existe essa imposição de quem não é. E quase comecei a questionar um bocadinho de que, de facto, isso não vem com a label, tipo, é cristão, vai estar, tipo, a mandar rezas para cima e vai impor-te imensas coisas... Como de facto ser super legalize, agnóstico, ateu e etc. também não significa que sejas super aberto à diferença. E portanto eu acho que comecei a questionar mais isso e a viver as coisas como eu gosto, como eu sinto, que neste tema acaba por ser também muito na linha daquilo que é a minha atuação nos outros temas, que acaba por ser, não é preto nem branco, anda ali e vai mudando o tom de cinza. E tu? Eu o quê? E tu e a tua bebé ao colo? Eu sinto que este episódio vai ter assim aqui alguns cortes, alguns solavancos. A gente trabalha com a realidade. A gente trabalha com a realidade e a realidade de uma recém-mamã é esta. Então, a única coisa que daquilo que eu também tive a investigar sobre espiritualidade antes de vir, e que eu acho que pode ser uma coisa gira, até para cruzar com o que dizias há bocado,
sobre o ter sentido conforto quando estavas numa situação de alguma exposição a coisas más ou a coisas difíceis, é que a própria Organização Mundial da Saúde tem desenvolvido uma série de estudos para tentar perceber de que forma é que a religião também integra a componente da saúde. Ou seja, para além da saúde física, da saúde mental e da saúde social, ou seja, de relacionamento, tem-se percebido que, de facto, a religião muitas das vezes tem impacto, chega a ter impacto na tua saúde. Isto é espetacular. E não acho assim tão estranho, não é? Porque, de facto, muitas das vezes o acreditar em alguma coisa faz-te até ir mais longe em termos de, muitas vezes, por exemplo, a conseguires ter mais resiliência para enfrentar um tratamento, por exemplo. E achei isto engraçado porque, de facto, também é como diz, imagina, se chegares lá acima e no juízo final... Estava a gozar. Não, e depois afinal não há juízo final. Yeah. LOL, morrestes mesmo. E é de género, ok, então se o meu caminho acabar por aqui, pelo menos aquele que ainda foi o meu caminho, eu não sei se estou minimamente próxima do microfone, pelo menos aquele que de facto foi o meu caminho antes de chegar a algum sítio, valeu precisamente por isso, por ter sido no caminho e não com o destino final. Agora, acho que quem tendencialmente acredita na existência da espiritualidade neste aspecto, ou seja, na existência de uma alma e de um Deus, tende a exercer a sua humanidade também de uma outra forma, acho eu. Ou seja, não com medo de um castigo, mas precisamente nesta vertente que nós acreditamos, que mais é... da fraternidade, não é? Da fraternidade, exatamente. De que forma é que podes olhar o outro, de que forma é que podes melhorar a vida do outro também. E no limite, eu acho que há muita gente que às vezes não acredita porque não se quer expor a uma coisa que não tem a certeza, que é uma coisa que eu acho que, a par daquilo que estávamos a falar no último episódio também, quase que é meio estúpido tu hoje em dia não te focares ou acreditares ou o que quer que seja é alguma coisa que seja palpável e objetiva e sharp e business. Porque as pessoas têm, eu acho que, muita insegurança relacionada com isso, não é? Que é, tá bem, mas eu vou estar agora aqui tipo, a acreditar numa coisa que na verdade nunca sei se vai existir. A expor ao ridículo, não é? Sim, mas eu nisso também me foco muito de se a minha vida me faz sentido viver de acordo com estes valores, mesmo se no final não existir Deus. E eu falava isso com o padre também, que é quase indiferente. Se no final, lá está, não existir essa divisão, não existir esse momento em que se vai para o céu, em que olha, afinal não existia nada, isto era tudo uma invenção. Está tudo certo para mim porque me ajudou a pautar a minha vida por valores que eu acho que são bons. E isso que dizias, é verdade, uma das coisas que me também fez aproximar mais é que há de facto aqui um ponto em comum muitas vezes com pessoas que têm estes valores mais católicos, quase esta maior atenção ao outro e um maior sentido naquilo que nos vai acontecendo, um bocadinho naquela lógica do será sempre a teu favor. Mesmo as coisas más hão de estar a trabalhar em ti, coisas que fazem sentido. Mas muitas das críticas, lá está, com base nisso que estás a dizer, se calhar vão dizer ai sim, atenção ao outro, e padres que chegaram a abusar crianças. E aqui entramos num tema, obviamente, muitíssimo delicado, mas, mais uma vez, vamos sempre julgar a parte, ou seja, todo pela parte. Isto não quer dizer que não seja profundamente grave e que deva assumir aquilo que são as consequências de um ato desses, mas então toda a igreja deixa de fazer sentido. Todos os padres deixam de fazer sentido, toda a aproximação de algumas crianças à igreja deixa de fazer sentido. Enfim, o tema é super complexo, é um tema delicado, mas o que eu quero dizer é, como em tudo, e eu acho que nós temos mostrado um bocadinho daquilo que é a nossa postura na vida em relação a diferentes áreas, acho que a religião também é uma delas, ou seja, tentarmos que, por exemplo, neste caso em específico, estamos a falar da igreja, mas podíamos estar a falar de outra forma de viver a espiritualidade. E diferenciar aquilo que é o Deus, de quem fala em nome dele, e diferenciar coisas erradas que acontecem dentro de uma determinada casa que fala em nome de Deus, de toda a casa. Não sei se estou a fazer sentido. Mas pronto. Preciso fazer uma pausa, desculpa.
Acho que estamos por aqui. Então, já devemos ter mudado de enquadramento, já não devemos estar, estamos com a mesma roupa, mas enfim, pausa para a amamentação e gestão de bebê, e a vida é assim mesmo. A gente é real life. Mas olhem, Olha, repara. é real life. Mas vamos então avançar para a próxima rúbrica, que se chama... Flagelos! Para a rubrica de hoje, que se chama Flagelo, temos então 2 grandes flagelos, como é a nossa panagem. Ana Miguel, começa tu pelo teu. Então, eu fico sempre a pensar nisto, porque acho que a Rita tem muito jeito para apanhar este género de coisas. Eu identifico, mas depois, adivinhem, não me lembro. Então, a minha homenagem hoje vai para aquele tipo de pessoas que não consegue compreender timings de fim de conversa. E também para aquele tipo de pessoas, onde eu me incluo, que quando se deparam com estas outras pessoas, tão pouco conseguem cortar e dão-lhes mais lenha para arder. Imaginem, isto é aquele tipo de pessoa que vocês estão numa conversa, a vossa linguagem corporal já está de saída, sabem? Vocês já estão, pois, de facto, sim. Já vos assim às chaves. Sim, é literalmente quando já estão, exatamente, a enrolar qualquer Sim. coisa, ou a fazer assim, e vão assim, e a pessoa está... Não, é que, imaginem, a minha vida no Brasil foi, e vocês estão... Sim, ok. Não, mas quando eu viajei para a Nicarágua e tu já estás aqui a suar, tipo, que engraçado. E depois o João diz uma coisa sobre mim, não sei se concordas, mas que é, eu sou péssima também para cortar com estas pessoas. Se for preciso, imagina, eu já tenho que me ir embora e continuo a fazer perguntas. Qual é a língua que se fala lá? Ai, moeda. Eu sou essa pessoa. Ou seja, eu estou péssima, eu estou a querer ir embora. Na verdade, já estou vendo, todo o meu corpo já está assim, em debandada, mas ainda estou assim. Sim, porque não quero ferir os sentimentos daquela pessoa. Esta é a primeira coisa. E depois, não sei porque eu dou por mim, estou a fazer mais perguntas, mas eu quero me ir embora, sabem? Então, é muito estranho, mas o João diz, pá, tu és a pior pessoa para cortar uma conversa. Porque mesmo quando tu queres ir embora, continuas... Ah pá, Sandinha, A filha. Rita, tipo... Escrevi isto a tua reação agora. Parecia que ela estava a ter tipo um episódio, ela só tossiu. Tadinha da menina. A diferença lá está, da tia para a mãe. Uma tosse muito normal, mãe sabendo que existe. Uma tosse. Uma tosse, tadinha da menina. Não, mas tiveste uma reação Descabida. Vou salvar a menina da tosse. Estava a lembrar aquele primeiro episódio da cena da maternidade, não, do segundo, da maternidade, e tu dizes que tinhas, olha, está a tossir outra vez, Rita, estás bem? Mas bom, portanto, para mim é isto. Quando virem que a pessoa está a enrolar as chaves, quando está com aquele olhar já meio vago, quando só diz pois, de facto, pois é, e coisas deste género, saibam, a pessoa quer acabar a conversa, não prolonguem. E saibam também, se forem pessoas como eu, que às vezes é simplesmente bom parar de fazer perguntas e parar de encher silêncios. Saiam só. Também é verdade. É uma grande aprendizagem. Quando pessoas faladoras aprendem a deixar de completar silêncios... Muito bem. Portanto, olha, o flagelo que trago hoje é muito objetivo e, no fundo, é aqui um pedido a toda a malta para coletivamente pararmos de fazer isto, que é shots em adulto. Meus meninos, se antes era tipo, um shot azul, toma, um shot de não sei o que vai, Carla, paga tu agora, tal. Depois tivemos uma fase em que já percebemos que, de facto, os dias a seguir são penosos e, portanto, podemos... para melhorar aqui de certa forma a dinâmica, mas depois há aqui um rasgo de estupidez quando se entra, é tipo, já não vamos sair há imenso tempo. Temos 29 anos, não é? Portanto é tipo, já não vamos sair há imenso tempo, bora. Pá, quando alguém começa e diz, malta, bora beber um shot, já começou tudo mal. E a questão é, ainda há um adolescente excitado entre nós que pensa, ok, só o que seria parar agora, tipo, se toda a gente vai. Só tenho 34. Eu tenho amigas minhas que não conseguem não dizer, mas fazem tipo, sim, bora. E atiram. É tipo, malta, também é descabido, não é? Ganhem um bocadinho de noção e digam, eu não bebo, enfrentem a multidão. Mas pronto, eu sou aquela que não, bora, essa banda jovem, vamos embora. Sabem o que é beber? Primeiro nem vou comentar a cara que já não dá para disfarçar. Antes ainda era aquele play it cool, sabes? Tipo, tal, e depois tipo... Pois é, Joaquim, este bateu bué, não gostou nada. Mas é que às vezes aquele clássico que há pessoas que não gosto.
Isso era o eu antes. O eu agora é, bora, miúdas, vamos lá, já somos quase 30 anos, vamos a isto. Sabem o arrepio nas costas? É quando vem um arrepio nas costas, tu sabes que é real, sabes? Não é aquele arrepio no braço de... O arrepio nas costas é profundo. É o... Mas é... E juro-te, eu já não consigo controlar a minha cara. A minha cara já está tipo... Fico mesmo assim. E depois nós sabemos que é tipo, com cada prego para o caixão, que é do tipo, mandas um shot e para passar aquele flagelo, mandas um gol tipo de uma jola. Não, trincas um limão. Trinca o Tá limão, vai passar. Está tudo errado. Mas as dinâmicas dos shots trazem sempre coisas meio descabidas. No outro dia, um amigo meu manda-me um vídeo que o shot era ele estar de boca aberta assim no balcão e o barman pôr o shot, pôr aquilo a arder, quando ele engolia, abanava na cabeça. Estás a gozar? Estás a gozar? Não, tu não. Ardia na boca dele? Tomás, grande beijinho enorme. Ardia na boca dele? Era alguma coisa descabida, mas para mim o mais descabido é tu já estás a penar de quem mandou um shot tipo menos um dia de vida e vai o barman e a chocalha. E tu já... Sabes que eu ouvi falar de um shot que havia no bairro alto que era o Iron Man, que é tipo, acabavas com a cara assim, porque não só tinhas que beber, tinhas que snifar uma coisa qualquer e mandavas limão para o olho, então saías assim, e com a cara toda dinâmica de shots é uma coisa que não faz sentido. Não faz sentido. Mas qual é que é o shot típico que leva limão? É tequila. Eu acho que esse continua a ser aquele que 40 mais as pessoas continuam a beber. Não, é possível. Sal, não sei o quê, depois é tipo, o ácido para cortar. Não é para cortar o sal, que é tipo, deixa só garantir que o sódio está mesmo aqui a bombar, para isto tudo, olha, vai a fechar tudo cheirinho, vamos embora, tal. Álcool etílico puro, tal, vai-me embora. Depois limão para cortar. Vais ao dilatador. É o detox. A seguir logo, acabou-se, está ótimo, não doeu. Doeu. Maria Rita, tu nunca bebas shots, minha lenda, está bem? A Maria Rita parece estar a mandar shots enquanto tu estás a falar sobre isto. Que horror. Juro, mas... Que horror, este momento vai chegar. Mas é duro. Sim, para ela. Ela beber shots e nós estarmos tipo, que horror. Não, e nós com... Imagina sermos aquelas... A tricotar em frente à lareira. Não, queremos ser as cool. Não, manda aí. Não, então assim, isso é tão fixe, filha. Que fixe. A gente aqui com o limão. Nós vamos por dentro. Constrangedoras. Não, mas tu podes ser a tia cool. Como mãe ainda é mais estranho. Pois é. Ai, que fixe, filha. Assim, depois tipo... E ela olhar assim para mim. Pensar, a mãe. E eu imagina, ao pé dos amigos dela, sabes? Que fixe, querem beber shot, meninos. Imagina, isso era descabido. Mas pronto, pá. Isso era, tipo, que pode nunca acontecer, não é? Achas que vai ser? Beber com... Não sei, eu acho que não sou essa pessoa. Aliás, eu temo ser a pessoa que eventualmente vai começar a dançar à mãe ou à tia ou à idosa. Mas eu acho que posso ser a tia cool que fica lá tipo, olha só este movimento! Eu por acaso eu acho que nós vamos ser aquele registro que é, ela vai ter vergonha alheia, eles vão ter vergonha alheia, mas ao mesmo tempo vai ficar tão mal que fica bom. Pá, mas olha, eu acho muito fixe, imaginosamente, isto é o mais simples. Acho bem fixe a tua mãe. A tua mãe e a tua tia, vê-se que ainda tem ali uma grande cena. Também a tua tia, estão-se mesmo a borrifar. Isto é épico. E nós a fazer aquele movimento no chão, a cobra, numa... Você ligou, está desligado. Não era nada disso que eu estava a dizer. Não? Não. Mas isto a cobra. Eu sei o que é a cobra, mas eu estava a completar o meu movimento, não vamos dançar as duas igual. Desculpa, quando eu estiver no chão, tu vais estar... Assim, está desligado. Muito bem, pá, acho que sim. Eu sinto que vou gostar de debochar nos meus sobrinhos e se eventualmente tiver filhos vou ser aquela que se calhar vou só para lá, tipo... Andamos aí a curtir e os miúdos naquela idade tipo, imagina, nós temos o pior pesadelo deles. Eita, manito! Imagina, os primos todos a brincarem, imagina, a gostarem de fazer as mesmas coisas e nós termos o pior pesadelo, que é eles verem-nos a chegar. Imagina, não, a mãe tive em... Não, mas eu acho que deve ser aquele que assim passa de boche máximo. Achas? Eu acho que quando é a nossa mãe e a nossa tia é sempre constrangedor. É capaz, mas olha... A gente não quer saber, é o que a gente temos. Desculpem. Tragam tequila. Foi aqui que vieram parar, lindos. Mas pronto, vamos passar à nossa próxima rúbrica que se chama... Desculpa, agora pergunto eu. Que se chama... Vai. É raro, mas acontece muito. Ok.
Então, hoje vamos contar uma história que até foi a nossa mãe que sugeriu e que mostra a grande astúcia da Rita e a minha grande confiança no ser humano. Médio. Que era. Então, vamos começar aqui a explicar. A Ana tem mais 5 anos e meio do que eu e, portanto, chegou ali uma altura em que se trancava no escritório porque tinha um computador que era seu, que tinha sido oferecido, não sei o quê, e, portanto, estava sempre lá e não me deixava entrar. E, portanto, houve uma vez que, não, tu agora não entras, e trancou a porta. Eu fui à volta, porque nós tínhamos uma varanda, a bater, ela a ignorar-me, de propósito. Eu no i5. Até que lá, bué. A escolher o meu top 5 do i5. Pronto, e eu pensei, pá, eu quero entrar ali, esta estúpida não me deixa. Não, e todas aquelas coisas típicas de irmãs, não é? De bater imenso à porta. E eu, agora não! Tipo, mesmo pré-adolescente. E a Rita, eu quero entrar! Tipo, a bater imenso. Eu acho que os irmãos percebem estas dinâmicas. Eu tinha 7 anos. Pronto, e fui à sala. Sério, eu só tinha 12 anos e qualquer coisa. Eu lembro-me que eu tinha 7 anos porque o pai está sempre a contar essa história e eu tinha 7 anos. Pronto, enfim. E eu fui à sala e vi que a Ana tinha deixado o telefone na sala. Eis não, quando pego no telefone de casa, ponho no quarto ao lado do escritório e ligo para o telefone que estava na sala. A Ana abre a porta, olha para um lado, olha para o outro, pensa, esta pita já desistiu. E, portanto, passou a correr para a sala, pega no telefone e vê casa a chamar. Não, é que eu lembro, aqui acho que faz sentido ser eu a contar, não é? Mas é que foi, sabem aqueles momentos mesmo a filme que é, vocês vão tipo assim, parece que vêm as coisas em câmara lenta, o meu telefone estava virado para baixo, então quando eu peguei, eu acho que isto tu não podes ter 7 anos e não fazia sentido eu ter 12 porque eu não tive telefone antes dos 13. Epá, então olha, errei. Não, errou o pai a contar a história que eu sabia a idade, mas pronto, que seja um bocadinho mais tarde. E eu peguei no telefone e quando viro o telefone, e esta é a parte em que entra mesmo um slow motion, e eu vejo casa a ligar, sabem? Ou a chamar não é quando nós estamos, é casa a ligar. E eu fiquei, sabem aqueles microsegundos ficam? Casa a ligar, tipo, estão-me a ligar aqui de casa. E eu sou isso. Pum! E tive a porta a fechar. E então, esta pequena... O que é que faz? Qual é a forma de me tirar dentro do escritório? Mas isto é de gênio, de facto. Qual é a forma de me tirar dentro do escritório? Arranja todo um esquema para me fazer sair pelo meu pé, sabem? Não forçou, não detonou a porta. Eu não abrigo ninguém. Não pegou no machado para partir a madeira da porta, não fez. Faz com que eu saia por minha livre e espontânea vontade, pé ante pé, rumo à sala. E do nada, quando chego lá, é que é mesmo casa a ligar. É que foi, sabem, foi mesmo de filme aquilo. Bum! E eu, que era o clássico. Rita! Eu ainda tive a audácia, que é, eu escondi-me, vi-te passar, fui e ainda mandei um muá, que era aquele clássico, muá, e fechei a porta e tranquei. E portanto foi genial. Passada, Rita, deixa-me porta, sua pita. Tu és uma pita, eu sou mais velha, isso é o meu computador. E tive a ideia. E eu, pau. Sim, a minha irmã só tipo assim, eu acho que se houvesse aqueles óculos de... Nananana. Eu acho que claramente tinham surgido na cabeça da Rita e a pior ideia que eu tive, que foi ligar ao meu pai a contar o sucedido do género. Vais-me tirar esta miúda aqui dentro porque ela a vocês obedece e a mim não. Estúpida, ela fez isto, não sei o quê. E o pai, calma, ela fez o quê? Ela ligou para o telefone para eu sair do escritório e ele parte-se a rir e diz, opá, genial. Opá, essa Rita, genial. Essa Rita, realmente, não sei o quê. Olha, essa está bem apanhada. E eu, sim, eu já percebi que está bem apanhada, mas o meu ponto é, dá para tirá-la de dentro do escritório porque o computador é meu. Ana, não sejas invejosa. Mas não é ser invejosa. É tipo, era o meu computador. E a Rita só lá dentro assim, com a porta trancada, e adivinhem, eu só consegui entrar lá efetivamente quando ela decidiu sair. Portanto, vocês aqui veem perfeitamente quem é que é a tramada aqui do bairro. Cuidadinho comigo. Mas que fazem, não, mas a fazer sair, a fazer o que eu penso, que acho mesmo isto genial é, tipo, tirar-me de lá pelo meu próprio pé, sabes? Isso olha, está tudo aqui. Don't work hard, work smart, ou aquela coisa. Mas pronto, é isto, malta. Vamos então passar para a última e derradeira rúbrica. Porque já estamos aqui há 46 horas. Maria Rita já está quase a entrar para a faculdade. Maria Rita, para de bater aquilo lá. Exato. Que a gente já aí vai, espera um bocadinho. Carlos, não bebas tudo. E vamos para a última rúbrica, que se chama Não digas que vais daqui.
Então, nesta rubrica nós basicamente partilhamos aquilo que achamos que faz sentido ser de conhecimento mais alargado, ou seja, tudo aquilo que nós achamos que pode crescer ou ter mais visibilidade através da nossa recomendação. E, sendo o episódio de hoje sobre espiritualidade, eu não poderia deixar de recomendar o podcast de uma querida amiga nossa que une uma das coisas que eu mais gosto de ver em seres humanos no geral, mas então em mulheres em particular acho espetacular, que é uma grande inteligência e um grande coração, que é a nossa amiga Beta, que tem Elizabeth, mais especificamente, Beta para os amigos, e que tem um podcast maravilhoso que se chama Faith in Action. Fé em ação. Para quem não percebe o inglês. Fé en acciones para Spanish speakers over there. Tenemos... como é que diz? Olha, carinha, tenemos... Como é que se diz fé? Podcast. Mas fé, como é que se diz em espanhol? Ai, filha, não me ocorre. Fé, eu acho que é fé, não? Fé en acción. En acción. En acción. Ok. Faith in Action, pesquisem, está em diferentes plataformas e, na verdade, faz aquilo que eu mais gosto de ver alguém fazer quando começa a fazer um podcast, que é ter genuinamente interesse em descobrir a perspectiva do outro, mesmo que seja com um tema basilar transversal. E, no fundo, aqui a Beta consegue explorar aquilo que é a vivência da fé, não só partilha um pouco da sua visão, mas, acima de tudo, pergunta ou desafia os convidados a partilharem a sua visão de fé, de que forma é que vivem a fé no dia-a-dia, lá está, momentos em que estiveram mais próximos, mais afastados, como é que veem efetivamente esta sua vivência e a sua espiritualidade através da fé no seu cotidiano. Eu acho maravilhoso porque nunca pensei que um podcast que se debruça como coluna vertebral sobre a fé me fizesse pensar em tantas coisas, porque as pessoas que são convidadas acabam por falar muito, não só das suas experiências pessoais, mas às vezes até das suas experiências profissionais, de como é que veem Deus até através do trabalho, da família, de experiências que têm, por exemplo, em territórios mais inóspitos, como é que isso de alguma forma as pode afastar ou até aproximar, enfim, há inúmeros ângulos, e o que é muito giro é perceber que cada individualidade, cada vivência individual, ou seja, cada pessoa, cada experiência na vivência da fé, acho maravilhoso, convido-vos a seguir. A Beta é uma pessoa mesmo especial e que só podia ter um projeto assim tão especial quanto este. É verdade. Que acho que estamos de acordo nisto e acho mesmo que mais pessoas deviam conhecer, mesmo, mais uma vez, lá está, não são católicas, ok, mas ouçam porque fala-se muito mais do que catolicismo ali, fala-se de uma vivência com algo imaterial. Sim, e é de facto a fé em ação, muitas vezes fala-se de quais é que foram os passos ou quais é que são as ações no dia-a-dia e a maneira como aquelas pessoas vivem a fé. Certo. E eu acho que trazer isso para as ações mundanas, eu acho que é uma boa ponte para a conversa, independentemente de acreditares ou não. Concretiza mais, exato, não é? É giro ouvir diferentes perspectivas e como é que cada pessoa vive a fé no seu dia-a-dia. E como é que a fé muitas vezes influencia de maneira muito profunda aquilo que é o nosso mindset, mesmo em nível de trabalho, ou no desporto, ou até a vá. Ou forever. Havia um dos convidados que, por exemplo, trouxe uma perspectiva que eu nunca tinha pensado, que era precisamente tu conseguires imaginar Deus como se fosse, tipo, imaginares o desenho da figura humana, tipo, ao teu lado. Ou seja, quando falasses, conseguires imaginar como se estivesses a falar com um amigo, etc. E para mim foi mesmo bonito, isto é uma partilha um bocado pessoal, mas foi mesmo bonito porque, em 30 e tal anos de vida, nunca tinha feito este exercício. Ou seja, quando falava para algo dissipado e não para algo que eu imaginasse que tem uma proporção humana. Percebes isto? E estava a conduzir quando estava a pensar nisto e imaginei que Deus ia ao meu lado, no carro. Eu por acaso imagino sempre Deus numa figura humana. A sério? Imagina como se tivesse assim uma proporção tipo de adulta, como eu estou aqui contigo. Sim. Que giro. Eu para mim é sempre uma coisa super dissipada. É tipo, é sempre céu e é sempre alguém, como é que eu vou te explicar? Não tem uma figura própria, é uma figura dissipada, não consigo mais explicar isto de outra maneira. Mas, em 30 e tal anos, nunca tinha pensado nisto, uma coisa assim tão simples, e que foi este podcast que me permitiu voltar a pensar nisto desta maneira. E dei por mim, e não estava a passar uma altura especialmente fácil, e a minha primeira sensação foi
querer encostar a cabeça como se estivesse a encostar a cabeça ao ombro de um amigo. E, ou seja, não fiz isso porque estava a conduzir, não é? E podia... Cabeça pendurada. Ai, agora é que vai! Ajuda-me com esta, meu Deus, que eu estou a conduzir. E estou com soninho. Não é isso, mas Tenho bondade me auxiliar. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Maria Rita já adormeceu, obrigada. Mesmo na última rubrica, mas obrigada. só para dizer que um exemplo destes, tão curto, mas tão específico, fez-me pensar até na minha vivência da fé de uma forma completamente diferente e que nunca teria pensado se não tivesse ouvido este podcast. E, portanto, isto é só um dos exemplos daquilo que podem encontrar lá e agradeço por isso e, portanto, todo o meu incentivo para pessoas que fazem este tipo de projetos especiais. Beta, we love you. We love you, Beta. Então, a minha sugestão desta semana vai um bocadinho em linha com o tema do episódio e com a tua sugestão, que é a geração K no COPAV. A geração K no COPAV, no fundo, é... como é que eu ia te explicar isto? A geração K são basicamente jovens, dos 23 anos aos 35, em que, portanto, há aqui uma idade em que talvez não hajam imensas propostas da igreja para pessoas desta idade que queiram, ao longo do ano e ao longo da semana, coisas muito práticas, ter estes momentos para refletir, para estar, etc. E, portanto, o COPAV ressuscitou, assim, a geração K este ano, acaba por ter alguns fins de semana de partilha, de descanso, acaba por ter outros retiros, tem tertúlias que se chamam Noite K, que acontecem 1 a 2 vezes por mês. Portanto, são, sim, momentos em que, por um lado, temos esse estímulo da fé no concreto, acaba por ser às vezes coisas muito, muito objetivas, viver a fé no trabalho, como é que... Portanto, tem temas muito, muito engraçados e que, no fundo, é food for thought, independentemente de sermos muito católicos ou não, mas também acabam por ser uma possibilidade de viver essa fé com pessoas da nossa idade, que acho que este sentido de... Este sentido comunitário é muito importante e, portanto, acho que para este tema, se por acaso têm essa idade, sentem essa curiosidade e não têm assim nenhum vínculo nem nenhum veículo para chegar a este tipo de iniciativas, acho que isto pode ser uma opção. Portanto, é esta a minha sugestão. Eu queria só abler disto que a Rita está a dizer, partilhar só aqui um pensamento final, mas que, de facto, eu acho que a vivência da fé, acima de tudo, é um caminho de exploração. Percebo para algumas pessoas seja muito claro desde o princípio, não é? A maneira como vivem e que se sintam bem, lá está, se calhar, a identificarem-se com a igreja da forma como lhes foi apresentada, não sintam tanta necessidade de questionar e que vivam essa fé de uma forma muito limpa e sem espinhas, digamos assim, durante toda a sua vida. Mas também acho que muitas das vezes esta proximidade ou esta redefinida espiritualidade também pode ser visto com alguma curiosidade. Uhum. E o que eu acho interessante, por exemplo, agora nesta tua reaproximação, é precisamente se calhar não tens que te fechar numa caixa para te quereres voltar a conectar com algo maior. Algo maior que vem daquilo que tu, na verdade, já acreditavas e daquilo que praticas, mas que se concretiza um bocadinho mais numa visão, aqui especificamente, por exemplo, do COPAV. Não é? Mas, acima de tudo, não te fechares a outras visões, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Eu acho sempre que estes temas são tão sensíveis, porque hoje em dia, por exemplo, só mencionas isto, a igreja, dentro da igreja, isto já vai ter um tom que para muitas pessoas vai parecer meio bafiento, conservador, meio pequenino, não é? Quando, na verdade, eu acho que, acima de tudo, que a espiritualidade, seja ela vivida de que forma for, nos puxa, é esta introspeção. E é este exercício de, acreditando que tens uma alma e que te queres conectar com ela e da tua alma para com o outro à tua volta e para com algo que eventualmente seja superior, deixa-te explorar, não é? E perceber se faz sentido para ti ou não vivê-la daquela maneira. E, acima de tudo, também, mais uma vez, julgar menos, encaixotar menos e abraçar cada vez mais esta diversidade que é a parte boa da vida. Exatamente. E não... quase pautar a nossa vida por ser 100% aquilo que é material e que nós podemos ver e que podemos fazer e que podemos acontecer. Acho que há muito mais de uma evolução pessoal daquilo que é de mim para mim. Ou seja, há aqui uma frase muito engraçada que nós falamos muito lá no meu trabalho, que é a questão de eu transformo-me quando transformo o mundo, ou
eu transformo quando transformo o outro. Ou seja, estas duas ideias sempre de que a transformação a acontecer parte sempre, de facto, de uma transformação interna também, ou primeiro. E essa transformação acaba por ser, lá está, imaterial. E sendo imaterial, liga aqui com aquilo que é uma imaterialidade também desta espiritualidade, não é? É um desenvolvimento que toca nas coisas materiais quando depois de acontecer em nós. Quando não, depois de acontecer em nós. E pronto, e acho que isto daria assim pano para mangas e mangas e muitas. Posso só acrescentar mais uma frase? Há uma frase também que se diz muito à volta deste tema da espiritualidade, que é, há quem diga que nós não somos um ser humano, ou humanos a viver uma experiência espiritual, mas sim um espírito a viver uma experiência humana. Concordas com isto? Eu concordo, mas acho que cada vez mais o exercício é, efetivamente, se isto for a experiência humana, que bom que é podermos nos conectar àquilo que está cá dentro. Porque tudo o resto que opera é para fora, mas a espiritualidade no limite, seja ela vivida de que forma for, é este exercício de ti também para ti próprio e que depois, tal como dizes, transborda para o mundo, não é? Transborda para os outros. Sim, e no fundo e no limite, se formos a pensar nisso, a espiritualidade é aquilo que nós verdadeiramente, ou seja, a espiritualidade que acaba por pautar a nossa vivência na Terra, se assim o desejarmos, mas essencialmente trabalha em nós aquilo que verdadeiramente irá connosco no nosso último dia, porque tudo o resto fica cá. Certo. Portanto, é tipo, tudo aquilo que tu trabalhas através desse espírito, dessa conexão, é aquilo que verdadeiramente levas. E que ninguém te tira. E que te acompanha da tipo casa, sempre, não é? Giro. Pronto, malta. Isto podíamos ficar aqui mais tempo. Obrigada, Maria Rita, por adormeceres na última rúbrica. Shot de tequila para cima da menina. E deem paz. Olha, malta. A gente não vai converter ninguém. Mas pronto, esperamos que tenham gostado. Um grande beijinho. E até ao próximo episódio. Beijinhos. Beijinhos.